Começa agora mais um Aquicultura e no programa desta semana vamos falar sobre pautas importantes no Paraná para o setor produtivo que foram debatidas na Comissão Técnica de Aquicultura do Sistema FAEP-Senar do Paraná, entre elas energia e sanidade. E para conversar sobre esse assunto, eu chamo aqui Nicole Vilsec, técnica do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP-Senar Paraná. Olá, seja muito bem-vinda ao programa. Oi, Simone, cumprimento a todos que nos assistem também. É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, viu? Então vamos começar falando sobre os temas importantes para a aquicultura, piscicultura, né? Sustentabilidade e energia. Quais são as pautas de prioridade, né, dos trabalhos, né, da comissão para fortalecer o setor além dessas que eu citei? Então, Simone, esta comissão técnica do Sistema FAEP-Senar, ela está recém-criada, então é uma comissão nova que começou os trabalhos neste ano de 2021. Nesse caso, a gente começa a ter pautas que já vêm permeando na cadeia produtiva da aquicultura e se tornam demandas para se serem tratadas dentro do sistema FAEP-Senar. As que estão em alta são, com certeza, energia elétrica e sanidade. Mas dentro disso, a gente trabalha muito também com tipos de produção, sustentabilidade dos produtores, buscar meios, inclusive no licenciamento ambiental, quais são as prerrogativas para atender esse licenciamento e ter atividade regularizada. E são esses alguns temas importantes que estão no radar desta comissão e serão discutidos nas reuniões futuras e nos novas tratativas e encaminhamentos. Agora, o Renova Paraná, um programa aí do Estado, né, de energia rural renovável, é um ponto importante, né, para o crescimento da aquicultura. Como anda esse programa? Isso, a gente entende hoje que a aquicultura ela tem muita ligação com tecnologias, equipamentos, implementos que fazem da atividade ser mais lucrativa, rentável e ter melhor qualidade na produção para os animais. Nesse caso, para se ter a tecnologia funcionando, é necessário energia. Então, a energia é o ponto crucial quando se fala em aquicultura, pensando hoje nos tipos de produções que a gente tem a campo. E a gente sabe, né, pela situação dos recursos hídricos, pela crise hídrica que o Estado vem passando, o número elevado, né, dos valores que estão sendo aplicados por essa falta da produção de energia, entendendo que a gente está trabalhando em bandeira vermelha. Então, o que interessa agora é mesmo buscar energias diferentes, alternativas que tornem a energia, a produção energética de forma renovável. Existem alguns fatores que a gente consegue trabalhar, seja a energia eólica, que é através do vento, a energia solar, né, pela luminosidade do sol, a energia de biometano, que é por conta de compostagem do biogás. Então, são alternativas, são energias renováveis que trazem como alternativas para reduzir o custo nessa energia elétrica e conseguir manter a produção sustentável e trazer uma boa rentabilidade produtiva. O Estado do Paraná está hoje com o programa Renova, né, que é um programa que traz condições para os produtores, os aquicultores, buscarem essas alternativas de energias renováveis. Então, é um programa que está bem desenvolvido, ele tem hoje já um número bem significativo, em torno de 1.700 projetos startados e mais 1.000 projetos em banco sendo aprovados para essa situação de se atender ao programa Renova. E Nicole, né, como você falou, a energia renovável também é fundamental, ainda mais nesse momento de crise hídrica, né, onde o preço da energia está em patamares bem elevados, né? Exato. Então a gente busca sempre proporcionar ao produtor situações que consiga diminuir o custo produtivo dele, ou seja, que o que ele tem de gasto na produção seja menor e ele consiga ter uma melhor receita e uma melhor efetividade da produção. Por esse motivo, o sistema FAEP tem apoiado essa situação de energias renováveis, buscando não só a sustentabilidade do produtor, mas a sustentabilidade ambiental do Estado, melhorando essas condições que a gente está passando por falta de água. A gente sabe que hoje sem água não produz peixe, não produz animais aquáticos, mas sem energia também, porque a energia é muito importante, principalmente
para quem está nos assistindo entender, para a oxigenação desses animais, né? Então, é através da energia elétrica que a gente consegue determinar essas tecnologias de oxigenação da água, inclusive de alimentações automáticas, permitindo com que o animal tenha boa qualidade e receba alimento no horário determinado. Então, é a base, água e energia elétrica. E na situação hídrica que a gente vem passando, o caminho é realmente buscar momentos que a gente pode startar outras alternativas, buscando uma energia renovável. A água a gente não tem muita opção, né, Simone? Então a gente tem que preservar ela e buscar se adequar dentro dos recursos e das limitações que a gente tem dentro do licenciamento ambiental também. Essa transição, Nicole, para energias alternativas, aí como a gente está abordando, ainda é uma questão, é uma difícil transição. Como é que é a percepção de vocês aí em relação ao que dizem os piscicultores para vocês? A gente acompanha no estado todo, né, que hoje a energia renovável está sendo buscada não somente no meio rural. Em números, se a gente for tratar, hoje no Paraná existem mais de 32 mil plantas, unidades que já estão sendo de energia renovável na distribuição, sendo que dessas, somente em torno de 2 mil unidades estão implantadas em área rural. Então, assim, é uma tecnologia já bem difundida na Anatel, né, responsável por toda a energia elétrica do Brasil. Dentro do estado do Paraná, a gente tem um número significativo disso também, mas ainda na condição rural, ela vem com encaminhamentos muito primitivos, né? Ainda muito tardios. Por isso, a gente está fazendo esse incentivo, né, através do programa Renova. O sistema FAEP tem trabalhado com divulgação de materiais, tem feito cartilhas para orientar o produtor rural a conseguir se estabelecer nessa situação, que traz bons resultados e benefícios para ele. Agora, Nicole, com o fim da tarifa rural noturna aí no estado, né, que prevê descontos na energia consumida no período noturno por produtores, né, que vai até o fim de 2023, salvo engano, nesse sentido, adotar, né, a adoção de energia renovável coloca, né, os piscicultores aí do estado nesse rumo, né, da sustentabilidade econômica e ambiental também, né, como uma autonomia energética deles, né? Exatamente. O programa Tarifa Rural Noturna é um programa que existe no estado do Paraná e ele tem o prazo para se findar junto com o fim do governo, no caso do governo que está em exercício, né? Então a gente starta que o fim dele seja para 2023 e por isso já vem se trabalhando com essas iniciativas, com esses programas de incentivo para que o produtor busque esse meio renovável. Sem falar muito em números, assim, mas a gente tem relatos de produtores que gastavam R$ 3.000 com a conta elétrica e hoje estão gastando em torno de R$ 500. Então, é uma economia bem significativa, como você falou, uma sustentabilidade econômica que traz uma rentabilidade para a atividade. A conta de R$ 3.000 para R$ 500 é uma ajuda em tanto, né? Porque você falou aí que esses equipamentos, né, em relação à piscicultura, eles têm que ficar ligados, né, 24 horas. Nesse caso, são os aeradores, é isso? Exato, existem tecnologias, né? Até alimentadores, Simone, existem alguns alimentadores que eles acabam ficando ligados 24 horas por dia, mas os oxigenadores são os mais importantes, né? E eles realmente têm esse período de funcionamento na produção. Você falou aí que o sistema FAEP Senar ele vem apoiando de forma incisiva, né, ao longo dos últimos anos, essa questão aí da energia renovável, né? No caso dos piscicultores, como eles estão se organizando, mas eu falo na hora de instalar de um sistema para outro, mas como é que está a busca, então, por crédito, financiamento? Vocês estão acompanhando essa pauta, essa questão aí? Isso, a gente vem acompanhando e em números, né? Esses valores a gente acompanha em torno de hoje já 2 mil projetos startados buscando financiamento pelo Renova Paraná. E o que acontece? O programa ele disponibiliza linhas de créditos que ajudam o produtor a fazer esse pagamento, né? Então, fazer o financiamento para que a atividade se torne rentável ao longo prazo depois da sua instalação. E o que eles estão usando mais aí, solicitando é a energia fotovoltaica?
Isso, aham. O Renova Paraná, ele tem a disponibilidade da energia fotovoltaica, mas também tem atendimento para energia de biogás, né. Mas especificamente para a área da aquicultura, eles buscam mais a situação da energia fotovoltaica, da energia solar, né. A eólica ainda não está bem implementada no estado, existe algumas situações piloto no oeste do Paraná que estão sendo testadas e vendo a sua rentabilidade para entrar no programa também. E a energia de biogás, né, ela está mais estruturada a produções que têm a produção do dejeto, no caso. Então, a gente pode usar o exemplo da suinocultura, avicultura, a bovinocultura, principalmente de leite, né, que a gente consegue transformar o dejeto do animal em energia. Agora, especificamente tratando de aquicultura, as buscas são pela energia fotovoltaica. Porque você lembrou bem aí em relação à suinocultura, em relação aos dejetos, né, dos animais. Agora eu te pergunto como leiga, né, não tem como, nesse caso, usar esse tipo de energia em relação à aquicultura, à piscicultura, porque o dejeto, o peixe, ele não chega a produzir isso? A produção de volume, né, de dejeto, ela é muito mais significativa na suinocultura e na avicultura e na bovino. E além disso, é o sistema de coleta, né? O peixe, o dejeto dele acaba sendo reimplantado nos tanques e se tornando como adubo, e no suíno e na ave ele é excretado, né? Então ele passa por um tipo de compostagem, por um tipo de tratamento que permite fazer essa captação do gás daí. E do peixe, então, ele volta, a produção, né, do excremento acaba voltando para o próprio sistema, né, como adubo, você falou. Isso. Aham. Interessante, interessante. Agora, e quem não pensar, Nicole, nessas alternativas aí que a gente está vendo, né, em relação a toda essa cadeia, né, de sustentabilidade, corre o risco, então, de ver a sustentabilidade do seu negócio ameaçada? Exatamente. Como a gente falou antes, né, a tecnologia, ela se busca pelo uso da energia. E como você também pontuou, é o dia inteiro funcionando, 365 dias por ano, o implemento, a máquina funcionando. Então, o gasto de energia hoje no custo produtivo do aquicultor é o que mais impacta, né? Então, é o que mais tem relação na computação de gastos. Então, como a gente sempre preconiza, o produtor ele tem que buscar alternativa para tornar a sua produção eficiente. Então, nesse momento, é buscar, como a gente fala, implementos que gastem menos energia, mas também uma situação que ele possa reduzir esse custo. Então, é uma alternativa natural, né? O sol está aí, como diz, a gente não consegue ocultá-lo. Então, a gente usar isso, trazer essas energias renováveis para sustentabilidade econômica e ambiental da produção, assim como do Estado também. Agora, a Comissão Técnica de Aquicultura do sistema FAEP também tem articulado, né, para destravar os licenciamentos de operação dos tanques de cultivo, né? Como é que está essa questão? Então, o licenciamento ambiental, ele é uma situação muito importante, né, também, porque o sistema FAEP-Senar, ele preconiza muito essa questão da tríade, né? Então, social, ambiental e governamental. E a gente busca sempre a sustentabilidade nesse tripé. E a situação ambiental, ela deve ser regulamentada. A gente não precisa ir muito tempo atrás, né? Muitas vezes o licenciamento ambiental não é tão e agora está de um tempo necessitando. Então agora a gente tem todas as regulamentações, inclusive, Simone, da quantidade de água que eu posso usar na minha propriedade. Os especialistas, por isso, né, do Instituto Água e Terras do Paraná, o IAT, eles têm mais conhecimento para falar, mas é de conhecimento que dentro de uma bacia hidrográfica tem um percentual que pode usar de água disso. Então, quando a gente fala que a gente está usando água de poço, água subterrânea, ela está impactando nessa bacia hidrográfica, né? Então, por isso existe um volume permitido que são determinados e autorizados através das outorgas de água. Então, por isso a importância da gente ter como diz, uma regulamentação do uso de água na minha propriedade rural. E a outorga da água, ela está ligada, né, ela corrobora com o licenciamento ambiental, que sem outorga d'água o produtor não consegue fazer o licenciamento ambiental, que tem todas as outras prerrogativas, né?
Então, é essa a importância do produtor ter sempre conhecimento e buscar as melhores orientações no momento do seu licenciamento ambiental. O sistema FAEP-Senar tem todo o apoio, né, com esse tema, tem especialistas da área, porque eu só sou veterinária, mas a gente acaba transitando nessa área também. E tem pessoas especializadas nisso, além dos atendimentos nos sindicatos rurais, né? Então, o produtor que tiver qualquer dúvida sobre licenciamento ambiental, pode procurar o sistema através do sindicato ou através da FAEP mesmo. E Nicole, pelo teu conhecimento aí, né? Você falou que é veterinária, mas que você transita em todas as áreas. Como é que está a percepção de vocês aí em relação aos licenciamentos? Se o produtor rural ele está obedecendo então essa outorga d'água? Os produtores eles têm um prazo, né, até final deste ano para se regularizar com as outorgas d'água. Então eles estão sim correndo atrás disso, estão negociando, estão buscando, né? E isso é muito importante porque corrobora com a situação da crise hídrica. Então a gente tem que ter uma regulamentação do uso de água na nossa propriedade. A gente tem que poder registrar e dizer para onde está sendo usada essa água, né? Então os produtores estão buscando sim toda essa regularização, estão atendendo a esses protocolos. Falando agora sobre sanidade animal, como ela vem sendo tratada? Qual a principal demanda aí dos piscicultores? Então, Simone, esse ano o Paraná recebeu o certificado internacional da OIE, reconhecido como um estado livre de febre aftosa sem vacinação. Esse a gente fala que é uma medalha, é um bônus que o estado tem, reconhecendo como um estado que tem uma sanidade muito bem controlada e regulamentada. Então, hoje o Paraná tem segurança em falar com qualquer mercado que ele tem uma sanidade bem estruturada. Por esse motivo, sanidade sempre fica no radar de qualquer atividade produtiva, né? E a gente vem trabalhando muito com esse tema. Algumas doenças, a tilápia, no caso, ela é uma espécie exótica, né? Então, ela não era uma espécie da nossa fauna e agora ela é muito produzida aqui. Então, a gente vem acompanhando muito as possíveis doenças, que tipos de parasitas eles têm, e toda essa inspeção, essa vigilância sanitária fica por conta da ADAPAR, né, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Paraná, que tem um programa específico para animais aquáticos e faz todo esse controle através de notificações, acompanhamentos de índices de mortalidade nas produções e também ajuda na necessidade de laudos de identificação. Então, a ADAPAR hoje tem uma estrutura de 130 postos fiscais distribuídos no estado todo, né? Então, existem as unidades locais da ADAPAR para cada cidade. Lógico que a gente não atende os 399 municípios do estado, mas a grande maioria deles, ou se não tem no seu município, tem próximo uma unidade da ADAPAR. Também tem 33 postos fiscais, que são os postos de barreira, né? E além disso, tem um laboratório oficial, que é o Marcos Henriette, que fica lotado aqui em Curitiba, e também tem a disposição de fazer análises químicas e análise de doenças virais, bacterianas e parasitárias. Se essas análises não tiverem disponibilidade no laboratório Marcos Henriette, os fiscais conseguem encaminhar para laboratórios credenciados do Ministério para fazer esse acompanhamento e ter um diagnóstico bem fidedigno e o acompanhamento de perto da sanidade. É um acompanhamento de perto. Agora, eu te pergunto, assim como a gente vê na pecuária em relação à febre aftosa, vacinação aí em algumas áreas, né? Em relação aos peixes, como chega a tomar vacina ou o medicamento é colocado nos tanques de água? Como é que é esse processo aí para aquele consumidor que acha assim que o peixe que ele está lá, quando ele vai comprar, ele não passou por um processo todo aí de melhoria em relação à sanidade? Existe sim, existem protocolos vacinais que são induzidos muitas vezes em alevinos, né, e também em animais adultos. Existe o fornecimento de medicações também, que, como você bem colocou, eles são tratados através da água. Existe protocolos de desparasitização, que é retirada de verminoses, enfim, ou parasitas, ecto e endoparasitas que estão no animal, né? Então, todo esse programa sanitário, ele é estabelecido, por isso que hoje as grandes produções, né, aquícolas, elas têm o acompanhamento de técnicos para justamente fazer esse acompanhamento e agir na hora necessária, né, seja ela para a ação de algum problema já startado ou de forma preventiva.
Agora, Nicole, falando em melhorar a genética, né, a alta performance dos peixes, também é uma questão que permeia o setor? Permeia sim, Simone. Também é um tema muito recente, né? São ações ainda que estão sendo desenvolvidas, mas já está no radar de muitos especialistas e já estão sendo desenvolvidos animais geneticamente melhores produtivos, com melhores condições para trazer um resultado, né? Tanto de menos tempo produzindo para conseguir se atingir um peso de carcaça, animais mais resistentes, né? Porque a gente sabe que existem intempéries climáticas que acabam atingindo a produção. Olha, o Paraná é líder, então, na produção de peixes de cultivo, não é? Foram quantas mil toneladas pescadas aí em 2020? É, exatamente. O Paraná ele sinaliza como o maior produtor hoje de tilápia, né, de piscicultura e falando na espécie de tilápia. E no ano passado a gente teve próximo a 750 mil toneladas, né, de animais produzidos. E essa produção ela é para mercado doméstico, mas também atinge alguns mercados de exportação. Hoje, os maiores exportadores do Paraná e do Brasil se concentram entre Estados Unidos, Chile e China, e um pouco na Colômbia também. Então, são esses mercados que a gente consegue atingir com essa produção. É uma cadeia que vem em constante crescimento, né, Simone? A gente vê a aquicultura hoje fazendo um crescimento no estado todo. Os polos produtivos hoje estão mais concentrados no oeste, mas a gente vê que essa produção ela vem atingindo a situação do Norte Velho, região de Maringá, a região de Campos Gerais também já vem se sinalizando por uma estruturação de grandes produções, então é uma cadeia que está em constante crescimento no estado do Paraná e com certeza a gente não vai perder esse ranking. O Paraná vai continuar sendo o maior produtor de tilápia, no caso na piscicultura, e esses números vão aumentar significativamente aí ao longo dos anos. Então, a aquicultura é a atividade que mais cresce aí no estado, Nicole? A gente almeja que ela seja assim a atividade que mais cresce, né? E além disso, com a situação do estado sanitário que eu pontuei anteriormente, muitas outras cadeias produtivas vêm se estabelecendo, né? Então a gente de hoje já é líder também em avicultura, a suinocultura já vem caminhando aí também para buscar a liderança, sendo hoje o segundo estado maior produtor. O leite também tem grande situação, mas hoje em constante crescimento a gente pode pontuar com certeza a piscicultura. E sobre essa força econômica aí, né, da aquicultura que ela desempenha no estado, hoje o Paraná, em relação à atividade, quanto que ela gera de emprego, Nicole? A gente tem números assim de pelo menos uns 20 milhões de pessoas empregadas na cadeia, né? Seja direta ou indiretamente dentro da produção. Então é bem significativo, seja ela em frigorífico, seja ela lá na propriedade, sejam pessoas que vendem insumos, pessoas que vendem tecnologia. Então é uma cadeia que emprega bastante pessoas. E você falou na tilápia, mas tem outro peixe aí que também está concorrendo com a tilápia ou não adianta? A tilápia é preferência nacional. A tilápia é um peixe que está muito bem estabilizado no Paraná, né? Então é uma produção muito significativa. Mas sim, a gente vê outras produções também. A exemplo do tambaqui, é um peixe que já vem introduzido, carpas, peixes ornamentais também, né, Simone, entram nessa situação de aquicultura, né? Falando na piscicultura. Então são outras espécies e outras produções também que já vêm sinalizadas. Outro mercado bem importante, falando de aquicultura, é o cultivo de camarão de água doce, né? Então, muitos projetos já conseguem produzir tilápia e camarão no mesmo tanque. Então, são as tecnologias e as buscas produtivas que vêm nesse aumento, né? A tecnologia avançando aí, também despertando para aquele produtor rural que quer mudar um pouco, diversificar a atividade, porque ele pode ter vários tanques dentro da propriedade, né? Que era uma coisa que antigamente era um hobby, era uma pescaria, que hoje a gente está vendo que está lucrando, está tendo produtividade, está gerando emprego, né? Como é que está essa pesquisa de vocês aí em relação ao despertar para essa atividade aí no estado?
Isso você pontuou bem. A piscicultura ela pode ser uma atividade principal da propriedade, então pequenas propriedades que muitas vezes não têm grandes áreas, né, para poder se instalar como lavouras, por exemplo, o produtor pode buscar a produção através da piscicultura. E também produtores que buscam a piscicultura, a aquicultura como uma atividade secundária. Então ele daqui a pouco ele tem lavoura, ele tem uma outra atividade pecuária e consegue trazer a piscicultura como uma fonte de renda. O que antes era o tanque do final de semana para fazer uma brincadeira e passar como um hobby, hoje starta-se e enxerga-se como uma atividade lucrativa, trazendo rentabilidade econômica e uma renda a mais para a propriedade. Nicole, a gente já está encerrando o nosso programa, mas antes eu queria te perguntar que eu estava lendo que uma sugestão apresentada aí para vocês, a Comissão Técnica de Agricultura do Sistema FAEP-Senar do Paraná, foi de inserir o pescado, então, na merenda escolar. E eu queria saber de você, essa questão avançou ou não? Existe essa possibilidade? Então, a gente precisa ainda, quando a gente fala em inserir o pescado na merenda escolar, a gente precisa ter organizações de frigoríficos muito bem estruturadas. Então, quando a gente fala em municípios que já têm essa situação, algumas escolas já vêm trabalhando com o pescado na merenda escolar. Isso deve ser difundido, então é um trabalho que ele tem uma grande perspectiva, né? E a gente enxerga nele um projeto muito grande, mas primeiro se estabelecer produtores, né, em quase grande parte dos municípios, ou pelo menos que esses produtores consigam sustentar plantas frigoríficas para a gente ter esse processamento e conseguir colocar um projeto para colocar o peixe, né, como um atrativo na merenda escolar. Porque é uma questão de cultura, né, Simone? A gente sabe que quanto a gente aprende de novo, a gente consegue levar para a vida. Então, e além da situação que a gente sabe quão saudável é a carne do pescado, né? Então, é uma oportunidade também para se buscar como uma outra fonte de proteína animal no consumo. Verdade, e esse cardápio aí na escola com certeza vai ficar bem delicioso, porque o peixe é muito bom, é saudável e como você disse, é mais uma opção aí, né, para as crianças que estão na fase do aprendizado, né, que estão aí na escola. Muitas a gente sabe que vai para a escola e depende dessa alimentação, porque em casa, enfim, acaba não tendo tanta diversificação em relação à comida, em relação a uma proteína, e seria muito bom que se isso desse certo, né? Nicole, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. Eu conversei com Nicole Vilsec, que é técnica do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP-Senar Paraná. Muito obrigada e até uma próxima. A gente agradece, Simone, e o Sistema FAEP Senar está sempre à disposição. Um abraço. E obrigada a você também pela audiência. Continue agora com a programação do AgroMais e siga o canal nas redes sociais, @AgroMaisTV. Tchau e até um próximo Aquicultura.